Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Cuiabá e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, a gente já vai direto para a análise. Se a gente for olhar pelo estilo de jogo, ou seja, o Cuiabá jogando contra equipes parecidas com o Corinthians e o Corinthians jogando contra equipes parecidas com o Cuiabá. Lembrando que os dois estão no mesmo grupo de equipes, ou seja, as duas equipes são parecidas. Temos aí uma vantagem para o Cuiabá, uma pequena vantagem, 52-50, mas é uma vantagem que provavelmente daria empate, seria um empate técnico entre as duas equipes. Quando a gente vai jogar isso para o mando de campo, ou seja, quando a gente vai subir um nível ali, e olhando pelo mando de campo, Cuiabá mandante, Corinthians visitante, você tem uma manutenção da nota do Cuiabá, 52-52, e uma queda do Corinthians de 50 para 43, e aí você passa a ter uma vantagem para a equipe do Cuiabá já mais organizada. Tá? E da onde vem essa vantagem, da onde vem este ponto favorável à equipe do Cuiabá? Vamos começar com os desenhos e também com a análise. Por passe, quem você tem mais passes realizados? Certo. Corinthians. Por progressão, você já tem um empate entre as duas equipes, ou seja, o Cuiabá precisa de menos passes para percorrer o mesmo tanto que o Corinthians percorre em termos de caminho, tá, em campo. Quando você passa a olhar as velocidades de recuperação, você vê duas velocidades parecidas. Você tem um empate técnico na primeira e uma vantagem do Cuiabá na segunda, ou seja, o Corinthians recupera o mesmo tanto por ações do adversário e o Cuiabá ainda deixa o adversário progredir menos do que o Corinthians deixa. Então, nesses pontos de cenário geral que a gente está observando, você já tem um equilíbrio muito grande entre as duas equipes. Então, tanto Cuiabá quanto Corinthians, há um equilíbrio muito grande entre as duas equipes. Tende a ser um jogo mais igualitário nesse ponto, ou seja, aquele famoso 50-50 de posse de bola, 55-45, que vai variando ao longo do jogo. Quando você olha para o momento de defesa, você passa a ter um Cuiabá que bloqueia o mesmo tanto que o Corinthians, ou seja, ações tanto da defesa do Cuiabá quanto da defesa do Corinthians são muito parecidas em termos de bloqueio, mas quando vai para a defesa do goleiro, ou seja, quando você vai para a ação direta do goleiro impedindo o gol do adversário, o Walter jogando em casa vai melhor que o Cássio jogando fora. Você tem esse parâmetro inicial, que é uma pequena vantagem que começa a ser construída para a equipe do Cuiabá. Subindo, ou seja, no momento da finalização, você passa a ter, na hora da finalização, o Cuiabá finalizando muito mais do que o Corinthians e o Corinthians convertendo um pouco a mais que o Cuiabá. Então, por tentativa e erro, quem tende a fazer mais gols é o Cuiabá. Como? Finalizando mais. Você tem uma taxa de conversão parecida entre as duas equipes, mas uma finaliza quase que o dobro da outra. E aí você tem uma distância entre elas, de fato. Aí é onde você consegue entender a vantagem do Cuiabá na hora de construir e também de se proteger das ações do adversário. Quando a gente vai entender o Cuiabá jogando como mandante e jogando contra equipes parecidas com o Corinthians, você tem esse cenário que está aí na tela. Você basicamente não muda a situação. Em laranja você tem aí o Cuiabá jogando como mandante, em azul contra adversários parecidos com o Corinthians. Como você não vê grandes diferenças, é o que acontece de fato. É uma manutenção do estilo de jogo e também do resultado das ações. Ou seja, eu tenho um comportamento padrão, esse comportamento em duas situações é mantido, né, na maioria das vezes, e isso acaba não refletindo alterações, acaba sendo de fato uma manutenção, um jogo muito confortável para a equipe do Cuiabá, no sentido de estar na sua zona de conforto. Tá? Já o Corinthians, quando ele joga fora de casa, em relação a jogar contra equipes parecidas com o Cuiabá, já tem um desconforto muito grande. Jogar fora de casa é um dos piores cenários para o Corinthians nessa competição. Esse é um ponto de partida. O Corinthians, geralmente, acaba ficando menos com a posse da bola, acaba tendo dificuldade de recuperar essa posse, acaba tendo dificuldade de se proteger via bloqueio ou via defesa do goleiro e acaba tendo dificuldade em produzir finalizações. Jogando fora de casa é muito ruim nesse cenário. Tá? Então, assim, você tem toda uma diminuição que mesmo num cenário geralzão contra equipes parecidas com o Cuiabá, que são equipes sem a posse da bola, isso não acontece. Então, assim, qual que é a possibilidade de acontecer ao longo do jogo? Eu tenho um cenário onde eu tenho dificuldades, onde eu até posso ter um pouco mais de possibilidade por jogar contra o Cuiabá, de ter um pouco mais essa posse da bola, mas eu vou ter dificuldades em gerar a finalização e de converter. De converter eu já tenho em qualquer cenário. Em gerar a finalização, fora de casa é o pior dos cenários possíveis, então o cenário do Corinthians tenha muita desvantagem nesse ponto, quando a gente comparar com o Cuiabá. O que a gente pode entender desse jogo como conclusão dele?
De ponto de partida, o Corinthians não é o favorito. Quem é favorito é o Cuiabá. Tá? Então, o Cuiabá passa a ser favorito. É um grande favoritismo? Vai ser um massacre do Cuiabá? Não. Vai ser um jogo que tende a ser 1-0 ou um empate entre as duas equipes. A diferença é pouca, tá? Entre as duas equipes. O que pode pesar, e aí são equipes que convertem muito pouco para gol, o que pode pesar é o primeiro gol. Então, se o Cuiabá faz 1-0, fica muito difícil para o Corinthians recuperar esse 1-0. Se o Corinthians faz 1-0, é menos difícil para o Cuiabá recuperar, mas ainda é difícil. Então, assim, a tendência é Cuiabá fazendo 1-0 aumenta a sua chance de vitória, Corinthians fazendo 1-0 aumenta a chance de vitória, mas também aumenta a chance de empate entre as duas equipes, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.